Mais 10 paranaenses resgatados em áreas próximas ao conflito entre Israel e o Hamas chegam ao Brasil. Dos 32 passageiros que chegaram no país, 30 são brasileiros e ainda há um palestino e uma jordaniana, casados com brasileiros. Entre os ocupantes do avião, 10 são paranaenses. Esse foi o primeiro voo a trazer cidadãos, então, do território palestino da Cisjordânia. Os anteriores repatriaram brasileiros que estavam em Israel. Quem está no YouTube, no nosso canal Jovem Pan Grupo RIC, vê as imagens aí desse grupo chegando então ao país. A aeronave VC-2 da Presidência da República pousou em Brasília às 8h35 da manhã ontem. O voo da operação Voltando em Paz do governo brasileiro saiu de Amman, na Jordânia, e teve escalas em Roma, Las Palmas e também em Recife, antes de finalizar em Brasília. Para chegar ao estado, os paranaenses com vagas cedidas em voos disponibilizados pela Azul Linhas Aéreas, eles tiveram então essa outra conexão. 8 deles desembarcaram em Foz do Iguaçu, na região oeste, e outros 2 em Curitiba. 10 aviões já saíram do Brasil pela operação Voltando em Paz. O voo de ontem é o 9º, que retorna aí com os repatriados. Desde 10 de outubro, 1.445 pessoas deixaram Israel e também a Cisjordânia por conta do conflito no Oriente Médio. As autoridades internacionais de saúde apontam que mais de 10 mil pessoas foram mortas aí durante a guerra que começou no mês passado. E o ministro das Relações Exteriores do Egito prometeu que vai priorizar agora as negociações para incluir brasileiros nos próximos grupos estrangeiros que serão retirados lá de Gaza. A guerra continua, os números são assustadores, são mais de 10 mil mortos já contabilizados. As notícias da guerra sempre têm que ser vistas com parcimônia, porque faz parte da guerra, inclusive, cada lado ali expor números, expor ali informações para tentar ganhar também na guerra informacional, que faz parte do conflito, é um dos braços do conflito. Ele não se dá apenas no confronto ali armado, também se dá na questão da comunicação. E a gente cada vez percebe mais como o Hamas é violento. Eu tenho amigos que tiveram acesso ali àquele vídeo, Bia, que foi disponibilizado para alguns jornalistas, para alguns influencers, pelo governo de Israel em várias partes do mundo. O que o vídeo mostra é chocante. É chocante. Acho que o pessoal já até ouviu falar bastante aqui na programação da Jovem Pan. São terroristas que assaram uma criança no forno. Um bebê. É nesse nível. É desse nível de gente que estamos falando. E eu tô falando isso porque às 7h43 da manhã, um assunto pesado. Porque é o seguinte, tem gente que está sendo idiota útil e fica defendendo o Hamas nesta narrativa maniqueísta de que, olha, eles são oprimidos e Israel é o opressor. E fica transportando isso para onde não deve ser transportado. Não se trata de direita ou esquerda, ou pelo menos não deveria se tratar. Se trata de decência humana. Se trata de questões fundamentais para se viver em coletividade. Não se pode aceitar esse tipo de ação. Aí ficam dizendo, não, nós temos que lutar pelo cessar-fogo. Sim, mas o cessar-fogo tem que ser construído. Como? O Hamas tem que entregar todos os reféns. Agora, o Hamas fez o que fez. Está com reféns israelenses. E que é o quê? Eles têm que ser parados. Então, o cessar-fogo não é com discurseira. É sendo construído de fato. O governo brasileiro é muito próximo ao Irã, por exemplo. Muito próximo. Inclusive permitiu recentemente que um navio, um porta-aviões iraniano, aportassem aqui no Brasil. O Irã tem interlocução com o Hamas. Que o governo federal não faz uma gestão efetiva, aí sim, efetiva, de falar, libertem os reféns. Você viu isso? Não viu. Isso é efetivo do que discurseira falar que vai resolver em mesa de bar guerra. É isso que nós precisamos fazer. Olha, aqui se trata em entender princípios básicos da dignidade humana. Então, há sim um lado certo da história. E esse lado não está com terroristas sanguinários. É importante compreender isso e é importante que quem quer de fato ajudar comece a tomar atitudes efetivas e saia do discurso e saia dessa besteira, essa besteira de achar que isso é uma briga entre a direita e a esquerda. Não é. É uma briga contra fundamentalistas religiosos que, por exemplo,
que, por exemplo, impedem as mulheres de mostrar o cabelo. O que o Irã fez? Apedrejou até a morte de uma mulher porque ela mostrou o cabelo. O que os fundamentalistas islâmicos pensam sobre o público GLBTQIA+. Eles não aceitam, eles não são tolerantes. E tem muita gente que está sendo idiota útil. Não, porque é o Hamas, e não sabe de fato o que eles defendem e como eles tratam quem pensa diferente. Essa é a grande questão. É uma discussão mundial, Bia, e é importante compreender de fato o que está acontecendo por lá. Perfeito. E a gente, para reforçar também a informação, nesse momento, né, hoje também tem uma lista ali de pessoas que estão nessa faixa do corredor humanitário para sair da região de conflito e retornar aí para os países de origem, ou inclusive pedir ali a imigração para outra região, outro país. O Brasil hoje não tem nenhuma pessoa na lista, né? Então, sexta-feira é um dia aí que a gente tem ainda 24 brasileiros para serem trazidos de volta para cá. 34 pessoas no total, 10 são palestinos que também deram um processo aí de imigração ao Brasil. Então, nesta sexta-feira também tem ali movimentação de retirada das pessoas por esse corredor humanitário, mas nenhum brasileiro. Trabalho agora para conseguir retirar os demais brasileiros daquela região. São 24 brasileiros e mais 10 palestinos que estão em processo de imigração, justamente pessoas aí que muitas vezes são casadas ali com esses brasileiros e brasileiras e que estão nessa angústia querendo voltar. A gente também lembra disso e faz mais uma vez, né, o registro dessa necessidade de conseguir acabar com o conflito, Mark.